Pessoal, teorema 2 da seção 2. Olha o impacto. Condição imediata de integrabilidade. Seja f de AB em R uma função limitada. As seguintes afirmações são equivalentes. Quer dizer que a f limitada no intervalo AB é integrável equivale a dizer que para todo epsilon maior que zero dado, você consegue duas partições de AB, tais que a diferença entre a soma superior e a soma inferior fica menor do que epsilon. Legal esse aqui. Legal. Então, isso aqui, você dizer, ó, qualquer epsilon dado, eu consigo diminuir a diferença entre a soma superior e a soma inferior. Eu consigo fazer a diferença entre as duas ficar menor que esse epsilon. Para qualquer epsilon dado. Isso significa dizer que a função é integrável. Ou seja, a integral superior vai dar igual à integral inferior, que vai ser a integral da função. Mas também tem outro jeito de dizer que a função f é integrável. Para todo epsilon maior que zero dado, existe uma partição, aqui eram duas, né? Então aqui você pode ter uma partição Q numa, uma partição P na outra, mas aqui é uma só. Para todo epsilon maior que zero, existe uma partição P de AB, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior na mesma partição fica menor do que epsilon. Aí ainda tem esse comentário aqui à parte, né? Só para lembrar o cara que soma inferior menos, perdão, soma superior menos soma inferior é essa somatória aqui da oscilação vezes oscilação no intervalo, no iésimo intervalo, vezes o comprimento do iésimo intervalo. Mas isso aqui a gente já tinha visto antes. É só um comentário que ele fez aí. It's more of a comment, not an explanation of absolutely nothing. Tá aqui, ó, já tinha falado antes. Sabia? Soma superior. E aqui nessa ocasião, acho que eu comentei lá na lousa como é que aparece isso aqui. Soma superior de f em relação a p menos soma inferior de f em relação a p é realmente a somatória de oscilação i, ti menos 1. Então, só repetiu essa formulinha que ele já tinha falado antes. Ele colocou ela aqui dentro do teorema. Mas o que realmente teria que ser demonstrado aqui não é que isso é igual a isso. É que um dos dois, né, ou esse, escolhe um, é menor do que epsilon. Esse é o que teria que demonstrar. Né? Tanto o item 2 quanto o item 3 são equivalentes a dizer que a função é integrável. Então vamos colocar esse teorema na lousa e tentar destrinchar essa demonstração aí. Vamos ver como é que ele faz. Né? Então, Teorema 2. Então, o que a gente não pode perder de vista no Teorema 2? Você está lidando com uma função de f de AB, uma função f de AB em R que é limitada. Então, você tem uma f, dois pontos, de AB em R limitada. Aí são equivalentes as afirmações. Daí, vírgula, são equivalentes as afirmações. Então, vamos colocar aqui. Afirmação 1. F é integrável. Então, isso é equivalente ao quê? A afirmações 2 e 3. Qual que é a 2? Afirmação 2. Dado epsilon maior que zero, existem P e Q partições de AB, tais que a soma superior menos inferior fica menor do que epsilon. Dado epsilon maior que zero, existem PQ de AB, tais que soma superior de F em relação a Q menos soma inferior de F em relação a P fica menor que epsilon. Mas isso é equivalente a menor que epsilon. Mas isso é equivalente a 3.
dado epsilon maior que zero, existe aí uma partição só de AB, tal que a soma superior menos inferior fica menor que epsilon. Dado epsilon maior que zero, existe P de AB, tal que soma superior de F em relação a P menos a soma inferior de F em relação à mesma P fica menor do que epsilon. Ponto final. Ok? Bom, qual que é a demonstração que ele apresenta para isso aí? Vamos destrinchar ali, que eu vi que tem uma demonstração no livro. Vamos dar uma destrinchada. Demonstração. Então, bom, você tem, eu estou vendo 3 afirmações equivalentes, supondo um vale... então vamos ver só a estrutura lógica aqui que ele vai seguir. Ele vai mostrar que 1 implica 2, depois 2 implica 3, e 3 implica 1. Então, a estrutura lógica dele, acho que dá até para escrever ali embaixo, no finalzinho aqui do espaço. Ó. Demonstração, né? Vamos colocar aqui. Demonstração. A lógica desta demonstração, a lógica da demonstração que está no livro aí é uma questão de lógica, não é questão de saber análise aqui. A lógica da demonstração do livro então o cara primeiro mostra que digamos assim, ele primeiro vai mostrar que a 1 implica na 2, daí ele mostra que a 2 implica na 3, e daí ele fecha mostrando que a 3 implica na 1, tipo, fez um ciclo assim. Então todas são equivalentes, né? Vamos ver ali, ó. 1 implica em 2, 2 implica em 3, 3 implica em 1, que implica em 2. Então, saindo de, quer dizer, você faz tipo um ciclo, né? Saindo de qualquer uma das 3 afirmações, você vai parar nas outras 2. Independente de qualquer uma que você começa. Então, as 3 são equivalentes. Essa que é a ideia. Tá? Bom, tudo bem. E como que ele faz isso tecnicamente falando? Como é que, por exemplo, ele mostra que 1 implica 2? Bom, então aí vamos acompanhar o raciocínio. Sejam A o conjunto das somas inferiores e B o conjunto das somas superiores. Exatamente o que ele já fez aqui, né? Naquela demonstração outra aqui que eu tinha comentado, que ele falou, não, usando o lema 1, cadê essa aqui, ó? Para fazer a desigualdade do meio aqui. Ele usou essa ideia do Azão, Bezão, né? Bom, também não sei se é isso que ele vai fazer aqui. Sejam Azão o conjunto das somas inferiores e Bzão o conjunto das somas superiores. Então, veja, se o Azão é conjunto das somas inferiores, é que aqui ele não vai falar de integral inferior e integral superior, né? Mas tudo bem, não, então deixa para lá. Azão conjunto das somas inferiores, Bzão conjunto das somas superiores. Pelo corolário 1 do teorema 1, o que era o corolário 1 do teorema 1 mesmo? Ele dizia que a soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior, independente da partição adotada. Pode ser até diferente, as duas partições. Soma inferior é sempre menor ou igual que superior. Então, qual que é a jogada aqui? Szinho menor ou igual que Szão para toda Szinho e toda Szão. Não, é justamente o lema 1, está usando o lema 1 da seção anterior aqui. Aí, supondo que a função é integrável, vale sup de A igual a inf de B. Porque aí a gente vai ter que voltar no lema 1, porque ele tinha um detalhe ali, né? O lema 1 é o seguinte, ele tinha aqui o detalhe que ele dizia o seguinte, ó. Beleza, se você tem um conjunto, tem outro conjunto, A e B. Se todo mundo de um conjunto A está para baixo de todo mundo do conjunto B, então o supremo do A é menor ou igual que o ínfimo do B. A fim de que tenha igualdade, é necessário e suficiente que, dado epsilon maior que zero, existam
x e y, tais que a diferença entre eles fique menor do que epsilon. Tais que a diferença deles fique menor do que epsilon. Então, porque eu vi que ele sacou ali um sup de A igual a inf de B. Como que ele... Então, vamos ver como é que ele conseguiu essa proeza aqui. Vamos voltar lá. É necessário e suficiente que existam, para todo epsilon maior que zero dado, existe então, existiria uma soma inferior e uma soma superior, tais que a diferença entre as duas fica menor do que epsilon. Vamos ver ali. Porque isso parece muito a afirmação 2, né? Olha lá. Vamos ver aqui, que às vezes eu sou meio lento aqui. A, o conjunto das somas inferiores, certo? A são todos os Szinhos de FP. E B é o conjunto das somas superiores. Então, B são todos os Szões de FP. Do corolário 1 do teorema 1, a gente sabe que soma inferior é sempre menor ou igual que soma superior, independente da partição adotada. Então, a gente sabe que Szinho menor ou igual que a Szão. Para toda Szinho em A e toda Szão em B. Ótimo. Então, com isso, já daria para concluir uma parte ali do lema 1, que é essa parte inicial dele. Cadê aqui? Só com isso aí que ele falou, a gente já conclui que o supremo das somas, o supremo das somas inferiores, que é a integral inferior, é menor ou igual que o ínfimo das somas superiores, que é a integral superior. Mas ele já veio aqui com a igualdade. Por que ele vem com a igualdade? Agora caiu a ficha. Porque ele diz assim, supondo 1, né? Supondo 1. Agora, junto com tudo isso que eu falei, supõe que a função seja integrável. O que significa uma função ser integrável? A sua integral inferior é igual à superior. E aí aquele C e somente C vai te jogar no item 2. Tá? Então o 1 implica 2, pelo lema 1 podemos concluir, que eu acabei de mostrar lá para vocês, podemos concluir que 1 implica 2. Porque vai valer o supremo igual ao ínfimo, não menor ou igual, mas igual, e o supremo igual ao ínfimo, voltando lá mais uma vez, ele diz aqui que supremo igual ao ínfimo é C e somente C, supremo igual ao ínfimo é C e somente C, dado epsilon, existe uma soma superior e uma inferior que fica uma menos a outra menor do que epsilon. É exatamente o item 2. É exatamente o item 2. Então já entendi a lógica dele aqui. Tá? Só que aqui eu já me perdi, calma aí. Aqui. Perfeito. Vamos colocar na lousa, antes de eu seguir adiante, é organizar isso aqui, né? Na lousa, demonstração. Então, vamos partir desse 1 implica 2. 1 implica 2, o começo ali do ciclo. O implica 2, então, ele começa definindo o conjunto A e B como conjunto das somas inferiores e superiores. Então, vai ficar assim. Primeira etapa, 1 implica 2. Então, defina A-zão como sendo o conjunto de todas as somas inferiores de F em relação a uma partição P para todo P, para todas as partições, conjunto de todas as somas inferiores. E Bzão igual conjunto de todas as somas superiores de F em relação a P para toda partição P. Definiu isso aqui. Bom, aí o que acontece? Do corolário 1 do teorema 1, do corolário 1, do teorema 1, para toda sominha inferior pertencente a A, dada uma sominha Szinho pertencente a Azão, existe, com certeza, uma Szão pertencente a Bzão, tal que o Szinho é menor ou igual que Szão. Dá para a gente afirmar isso, que é exatamente a hipótese do lema 1. Mais uma vez lá.
é exatamente a hipótese do lema 1. Para todo x e para todo y, se tem isso aqui. Para todo x e para todo y, tem que escrever diferente lá. Isso, pelo corolário 1 do teorema 1. Então, vamos escrever diferente. Do corolário 1 do teorema 1, dada S pertencente a A e S pertencente a B, vou escrever diferente. E S pertencente a B, e S pertencente a B, temos, ou tem-se, S menor ou igual que o S. Então, do lema 1, a gente já conclui que o inf de A é menor ou igual que o sup de A é menor ou igual que o inf de B. Só que, se a gente assumir por hipótese 1, o sup de A, que é a integral inferior, é igual ao inf de B, que é a integral inferior. Né? Então, aqui só disso aqui que eu escrevi, e aí, como eles vão ser iguais, aí entra aquele C e somente C que tem no lema 1. Né? Então, do lema 1, temos que dar um primeiro passo. Dá para falar que o sup do A é menor ou igual que o inf de B. Porém, supondo que vale 1, como a gente está supondo aqui, supondo 1, isto é, que a função é integrável, que é o que está escrito lá no 1, então o sup de A é igual ao inf de B. Daí, novamente, pelo lema 1, novamente pelo lema 1, temos que... E aí, o que o lema 1 vai dizer quando o sup for igual ao inf? Ele vai dizer que... quando o sup for igual ao inf, isso é C e somente C, dado epsilon maior que zero, existe um Szinho e um Szão, tal que Szão menos Szinha menor que epsilon, mas isso é justamente o item 2. Isso é justamente o item 2. Dado um epsilon, existe um Szão, existem as partições, tal que vai fazer com que tenha uma Szão e uma Szinho menor que epsilon. Vamos ver como ele escreveu isso aqui na demonstração. Supondo 1 vale isso, daí pelo lema 1 podemos concluir que ele não ficou perdendo muito tempo. Eu vou escrever um pouco mais aqui. Então, o supremo é igual. Daí, novamente, pelo lema 1, temos que existe um Szinho, um Szão pertencente a Bzão. Aí temos que, dado o epsilon maior que faltou falar do epsilon, dado o epsilon maior que zero, existem Szão pertencente a Bzão e Szinho pertencente a Azinho, tais que Szão menos Szinho é menor do que epsilon. Pronto, final. Agora, então, portanto, 1 implica 2, né? Fechou, mas eu já tinha escrito 1 implica 2 aqui. Agora o 2 implica 3. Como que o cara vai fazer isso? 2 implica 3 vem da onde? Só lembrando que o 2 é... Existem duas partições diferentes que faz a soma superior numa menos a soma inferior na outra ser menor do que epsilon. Como que isso vai implicar que existe uma mesma partição que faz a soma superior? Eu já presumo que ele vai pegar essa mesma partição sendo P união Q. Para provar que 2 implica 3, basta observar que se isso aqui fica menor que epsilon, então você cria uma partição que é a união das duas, refina ambas, e do teorema 1 vai ter essa linha de desigualdades. Tá? E 3 implica 1, volta no lema 1.
né? Mas eu vou escrever essa aqui, que eu achei essa aqui legal, né? 2 implica 3. O que significa 2, né? De 2, tomando por hipótese o 2, temos que, vírgula, dado epsilon maior que zero, existem, no plural, partições P e Q, partições P, vírgula, Q de AB, tais que Szão de F, ponto, vírgula, Q menos Szinho de F, ponto, vírgula, P fica menor do que epsilon. Ponto final. Isso a gente tem partindo do 2. Mas como que isso vai implicar no 3? Tome a partição P0, que é igual a P união Q. Quer dizer, a P0 refina ambas. Que refina P e Q. Então, o que vai acontecer pelo que a gente viu no Teorema 1? O Teorema 1, ele dizia o seguinte, refinou, a soma inferior aumenta e a soma superior diminui. E a desigualdade do meio, soma inferior é sempre menor ou igual que soma superior. Né? Então vai ficar o seguinte, daí temos soma inferior da F em relação a P, ela fica menor ou igual que a soma inferior da F em relação a P0, que por sua vez é menor ou igual que a soma superior da F em relação a P0, que por sua vez é menor ou igual que a soma superior da F em relação a Q. Então, olha só, como esse menos esse é menor do que epsilon, como, por hipótese, esse aqui menos esse é menor do que epsilon, esses dois que estão para dentro vão ser menor do que epsilon também. Né? Claro, porque a distância, isso aqui é como se fosse um A menor ou igual que um B, menor ou igual que um C, menor ou igual que um D. Se a distância desse até esse é menor do que epsilon, com certeza a distância do C até o B também é menor do que epsilon, porque está menor do que a distância desse. Né? Então vai ficar assim. Portanto, o Szão F P0 menos o Szinho F P0 é menor ou igual que o Szão F Q menos o Szinho FP, que é menor do que epsilon. Daí, logo temos 3. Logo temos o item 3, porque é só você juntar as duas pontas. O item 3 é juntar isso aqui com o menor que epsilon. Logo temos o 3. S FP0 menos Szinho FP0 menor do que epsilon. Ponto final. Tá? Agora, 3 implica 1, ele diz que é só voltar no lema 1. E realmente é, né? Porque lá no lema 1, se você tem aqui a 3, você tem que o supremo de um é igual ao ínfimo da outro, e, portanto, as integrais inferior e superior são iguais, e, portanto, a f é integrável. Né? Então, eu vou, em vez de deixar só um finalmente, 3 implica 1 pelo lema 1 e ponto final, eu vou apenas falar isso que eu acabei de falar aqui para ilustrar um pouco mais. 3 implica 1. 3 implica 1. Se 3 é válida, se a condição 3
é válida. Então, então, dado epsilon maior que zero, existem, o que é a condição 3, né? Vamos ler ali. Dado epsilon maior que zero, existe um Szão, um Szinho pertencente a Azão, um Szão pertencente a Bzão, tais que um menos o outro fica menor do que epsilon. Então, lá pelo lema 1, isso significa que o sup do A é igual ao inf do B. Existem Szinho pertencente a Azão e Szão pertencente a Bzão, tais que S menos Szão menos Szinho fica menor que epsilon. Daí pelo lema 1, temos que o sup do de baixo é igual ao inf do de cima. Mas o que é o sup do de baixo? Dessa forma. O que é o sup do de baixo? Integral inferior de A até B, f de x dx, igual a integral superior de A até B, f de x dx. O que implica, então, daí, f é integrável, que é justamente o item 1. Perfeito. Ponto final. Bom, fechou o teorema, fechou a demonstração dele. Esse exemplo, tem um último exemplo aqui, antes de fechar a sessão, que ele diz o seguinte: seja f de AB definida por f de x igual a c, uma função constante, quando x maior que a e menor ou igual que b, e f de a igual a azão. É uma função que é constante em quase todo o intervalo AB, apenas no azinho que ela vale um azão que pode ser diferente de C, e aí ela não é constante. Quer dizer, esse exemplo é interessante, vamos discutir ele aqui. Quer dizer, o que é uma função constante? A gente já viu no exemplo do vídeo passado que ela é integrável, e isso é integral da C vezes B menos A. Mas e se uma função for quase constante? Se ela for totalmente constante, menos em um ponto? Esse é um exemplo interessante, né? Esse exemplo 3 aqui é muito interessante, porque ele está pegando uma função f, de AB em R, tá o quê? F de x é igual a uma constante C, se o x estiver maior que A, menor ou igual que B, e é igual a uma constante Azão, se x for igual a Azinho. Então, é uma função quase constante, né? Se a gente fosse fazer um esboço assim, ela tem digamos que o AB esteja aqui, né? Aqui seria o A até B. A função está constante igual a Czinho nesse trecho aqui, bola aberta aqui, fica constante aqui, bola fechada aqui. E aqui, exatamente nesse trecho aqui, ela vale um azão que está aqui, por exemplo. Então, quer dizer, é uma função que... Só que eu vou fazer diferente, espera aí. Deixa isso aqui verde. Czinho. E deixa isso aqui amarelo para não confundir. Digamos que aqui é azão. Tá? Então, ela é uma função, digamos assim, quase constante. E o que vai acontecer com a integral dessa função aqui?
Olha que interessante o que ele vai descobrir aqui, ó. Maior que A menor ou igual que B, f de Azinho igual a Azão, afirmamos que f é integrável. Com a integral de A até B, fx dx igual a C vezes B menos A, igual como se fosse totalmente constante. Quer dizer, se apenas mudar um ponto aqui, o gráfico dela, não vai alterar em nada a integral dela. Olha que interessante. Para fixar as ideias, vamos supor que o C é menor do que A, exatamente igual eu fiz aqui na minha figura. Tá? O C é menor do que A. Então, dado uma partição qualquer P, já vou começar daqui a escrever, seja uma partição qualquer P igual. Aí a gente sabe que o primeiro ponto vai ser o Azinho, o último vai ser o Bzinho, né? Como em toda partição, esse aqui é o T0, esse aqui é o Tn, e tem os outros pontos aqui no meio. Então, seja a partição T0, T1, vírgula, reticência até Tn, a partição de AB. Uma partição de AB. Ok, ponto final. Aí o que acontece? O M1, quem que é? Bom, como C é menor do que A, o ínfimo do primeiro intervalo T0 até T1 vai ser C. Logo, só olhar na figura ali. O ínfimo do primeiro intervalo T0 até T1 vai ser C menor do que A. Né? Ínfimo é igual a C. Não, peraí, deixa eu pensar um pouco. Sim, o ínfimo do todo intervalo é o valor C. E o supremo do gráfico em todo intervalo é o valor A, tá certinho. Ínfimo igual a C e o supremo é igual a Azão, correto. Tá correto. Bom, e em todos os outros T2, T3, T4, todos os outros trechos aqui, tanto o ínfimo como o supremo são o mesmo valor, que são iguais a C. Tá? E para todo I indo de 2 até N, 2 até N, temos Mzinho I igual Mzão igual Mzão I, que é igual a C. Ponto final. Bom, o que vai acontecer então com a soma superior e soma inferior? Com a diferença delas. Né? Se você for fazer as somas superior, vamos lembrar um pouco o que é a soma superior. Vamos lembrar um pouco o que é a soma superior. Soma superior de F em relação à partição P vai ser sempre indo pelo supremo. Né? Então vai ficar Azão vezes o comprimento do primeiro intervalo, mais, aí para todos os outros vai ser C. Czinho vezes T2 menos T1, mais Czinho vezes isso, mais Czinho vezes aquilo, até chegar em Czinho vezes Tn menos Tn menos 1. Fechou a soma superior. Soma inferior de F até P. Soma inferior de F até P. No primeiro, vai ficar C vezes T1 menos T0. Nos outros, vai ficar C também. Czinho, T2 menos T1, mais reticências até Czinho vezes Tn menos Tn menos 1. Resultado, se você fizer uma menos a outra, você vai ficar aqui com Szão de Fp menos Szinho de Fp igual. Aí veja, esse aqui, como é o mesmo parênteses, dá para você botar em evidência, vai ficar A menos C T1 menos T0, e os outros termos todos vão ser eliminados. Por isso que ele escreveu isso aqui, ó, Szão menos Szinho igual a menos C T1 menos T0. Depois os outros termos são cancelados, e vai dar 0. Porque cancelou tudo, um com o outro. Bom, e qual que é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, dado arbitrariamente um epsilon maior que 0, tomamos uma partição que o primeiro ponto depois do T0, T1, é tão próximo do T0 quanto você queira. Basta você tomar um
Dado epsilon maior que zero, tome uma partição com T1 menos T0 menor do que epsilon sobre A menos C. E vamos obter S menos S menor que epsilon. É o 2, item 2 do teorema 2, implica no item 1, que é F é integrável. Além disso, tudo bem, ela é integrável, mas quanto que dá a integral? Como a soma inferior é C vezes B menos A, por que C vezes B menos A? Aqui você tem C em todos os termos. Você colocar o C em evidência, a soma de todos esses termos aqui do parênteses vai dar B menos A. Então, a integral inferior, que seria o supremo de um número constante, é o próprio CB menos A, mas como F é integrável, a integral inferior é igual à integral superior, que é igual à integral, que é igual a C vezes B menos A. Evidentemente, vale um resultado análogo se você tivesse deslocado esse pontinho aqui, em vez de ter deslocado ele aqui, tivesse deslocado aqui. Aí eu posso pedir na prova uma demonstração dessa. Já estou tendo várias ideias para a prova aqui. Então, resultado. Dado epsilon maior que zero, tome T1 menos T0 menor que epsilon dividido por A menos C. E acabou. Isso implica que o S de FP, menos o S de FP vai ficar menor do que epsilon. Daí, portanto, F é integrável com integral de A até B, integral de A até B, f de x dx, igual a integral inferior de A até B, f de x dx, que é igual à própria soma inferior de FP, que é igual a C vezes B menos A. Ponto final. Acabou a lousa, acabou o vídeo, acabou a sessão, acabou a aula.